Pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Paula Fabrim, eu sou professora, psicóloga, também do Serviço Universitário de Apoio Psicopedagógico da UnoOeste, e eu estou aqui hoje com vocês para a gente falar sobre um assunto muito importante e que a UnoOeste também leva muito a sério, que é a prevenção do suicídio, né? Vamos lá. Com relação a suicídio, a faculdade, a UnoOeste, ela vem trabalhando com esse tema desde 2018 com campanhas de prevenção do suicídio. E aí as pessoas muito me perguntam, né? Mas e aí, é só em setembro? Só em setembro que vocês falam esse assunto? Isso chega muito para mim. Não, pessoal, as campanhas são em determinados momentos para chamar a atenção nossa, né? Então, setembro é o mês da prevenção do suicídio, Setembro Amarelo, e é o momento da gente chamar a atenção para essa temática. Só que as nossas ações duram o ano todo. É a partir da primeira campanha que surgiu em 2018 na UnoOeste, né, com a ajuda do SUAP, com a ajuda de toda o departamento de marketing, toda a UnoOeste coletivo, trabalhamos em prol da prevenção do suicídio. Mas as ações perduram até hoje, elas são contínuas e duram o ano inteiro, ok? Mas então é isso que é importante a gente entender, que falar sobre o suicídio é o primeiro passo da prevenção. O primeiro passo para a gente prevenir um assunto que é tão importante, um tema que machuca muitas famílias, muitos alunos, muitas pessoas da comunidade em geral, é trabalhando essa questão de prevenção, né? É através da informação. Então é por isso que eu estou aqui hoje, a gente vai conversar um pouquinho, eu vou passar informações para vocês e quanto mais informação a gente sabe que é melhor, ok? Então, o primeiro passo é a gente discriminar algumas terminologias. São terminologias ligadas à ideação suicida, que é quando a pessoa tem o pensamento de morte, ela pensa em se matar, e muitas vezes ela até já tem um planejamento de como fazer isso. Mas, por outro lado, tem a tentativa. A tentativa já é um grau maior, onde ela não só pensou e planejou, mas ela está efetivamente agindo de uma maneira autolesiva, né? Para provocar a própria lesão ou então a própria destruição da vida. Então, aí já são os tentantes que a gente fala, que já é da tentativa de suicídio. E o comportamento suicida envolve tudo isso, desde a ideação, planejamento e a tentativa. Muito triste, mas é importante discriminar essa terminologia para ficar mais fácil da gente entender, né? Vamos pensar em alguns fatores de risco que podem agravar a chance de alguém pensar em suicídio, pensar contra a própria vida ou até mesmo tentar algo, né? Existem milhares de fatores, pessoal. Uma coisa que também aparece muito para a gente, que está aqui no SUAP, que atende vocês, né, no apoio, no suporte psicopedagógico, aparece muito essas questões. Um fator só basta? Não, nós somos plurideterminados, né, de forma bio, psico, social, histórico, cultural. A gente está imerso dentro de uma cultura, de uma época histórica que vai alterando os nossos comportamentos e inclusive o significado do suicídio ao longo de todas as épocas, né? Já teve época que o suicídio, o principal motivo dele existir era um tributo aos deuses, né? Hoje, na pós-modernidade, não é o que a gente vê. Hoje tem muitos fatores que não são determinantes para o suicídio, mas são altamente influenciadores. Entre eles, né, exposição a materiais tóxicos podem sofrer alterações neurológicas nas pessoas e aumentar o risco de suicídio. Perda de emprego é um gatilho que a gente chama, né, um fator que pode influenciar muito. As questões envolvendo política, economia, a discriminação devido à orientação sexual ou identidade de gênero ou qualquer tipo de preconceito social. Isso eu vou voltar a falar, vou falar um pouquinho mais adiante, mas é um fator muito severo, muito grave, que a sociedade
corrobora, né, e favorece a facilitação, né, do surgimento de uma ideação suicida em alguém que está mais fragilizado, né? Agressões, violência, sofrimento no trabalho, conflitos com as pessoas que a gente ama, conflitos familiares, amizades, namoro, qualquer tipo de frustração que para a pessoa seja considerado insuportável, isso pode servir de um fator influenciador, desencadeante de um problema que pode levar ao suicídio. Vai levar ao suicídio? Não, não necessariamente, mas pode, né? Existem fatores também que são específicos de cada faixa etária do ciclo da vida de uma pessoa. Por exemplo, separado pelas faixas da infância, da adolescência, do adulto e do idoso, tem especificidades, fatores específicos daquela época que a gente está vivendo e que podem também influenciar e cair, aumentar a probabilidade de uma ideação suicida ou até mesmo de uma tentativa de suicídio. Na infância, muitas pessoas acham que não ocorre suicídio, ocorre e está até aumentando a taxa, né? São os maiores fatores que aparecem associados com problemas de suicídio na infância, geralmente estão ligados a problemas conjugais dos pais ou responsáveis, dos cuidadores dessa criança, morte de pessoas importantes para essa criança, separação, violência física, violência psicológica que essa criança possa estar sofrendo. E aí nós temos graves problemas sociais envolvendo essa criança, não é só o suicídio, a própria violência ao qual ela está sujeita é uma questão que precisa ser vista e cuidada, né, pelos órgãos competentes e pela sociedade. A gente não pode negligenciar isso, mas a própria criança pode estar sofrendo algum tipo de negligência também dentro da sua casa ou dentro do local onde ela fica, né? Que também é um tipo de violência, tá? A falta de comunicação, ela não consegue se expressar, isolamento social. Então veja aí essa questão da pandemia, que até levou a gente a ter um medo muito grande de aumento na taxa de suicídio, mas não é o que está aparecendo. Então, já a gente vai comentar sobre isso. Alguma vivência ou questões envolvendo transtornos mentais, problemas psiquiátricos pode agravar, tá? No adolescente, são quase os mesmos problemas, mas também ligados a abuso sexual, que é outro tipo de violência, todas as violências, né? Todos esses fatores valem também para a criança, mas assim, bullying na escola é um fator muito severo que pode piorar ou agravar muito a condição do adolescente, que pode levá-lo sim a uma tentativa de suicídio impulsiva ou quando ele se vê sem saída, né? Falta de comunicação em casa, falta de compreensão, de suporte dentro de casa, isso também pode agravar. Uso de substâncias quaisquer, tá? Pode ser drogas, que inclui o álcool, né? Drogas lícitas ou ilícitas, inclusive o álcool, que é uma delas, ou abuso de medicamentos também pode agravar o cenário. Frustrações, rupturas de namoros, né, de relacionamentos íntimos, afetivos, traz assim um desamparo para esse adolescente que está buscando uma identidade, está buscando saber quem ele é. Então, quando ele perde suporte social, ele se vê extremamente desamparado. Isso serve como um gatilho muito importante para ser olhado. E não só fatores ambientais externos, né? Mas se a pessoa já traz uma vulnerabilidade psíquica, da qual a gente não consegue saber, pessoal. Às vezes, na nossa vida, tem poucos eventos estressores, poucas situações ruins, mas às vezes elas já são suficientes para eu não suportar aquilo, né? Ou não, às vezes eu estou num ambiente que é muito mais estressor, mas eu não tenho a força para enfrentar, né? A minha fragilidade é muito alta, ou vice-versa. Então depende de fatores externos, mas também da minha condição psíquica, né? Da interação de tudo isso. Enfim, quando a gente fala do adulto, por exemplo, a gente vê muita ideação suicida relacionada principalmente com a questão do emprego, da profissão,
porque ali, dependendo da profissão, você tem acesso mais facilitado a materiais lesivos, né, letais. Então, depende, por exemplo, na área da medicina você tem acesso facilitado a medicamentos. Então isso pode favorecer, facilitar, né? Seria um influenciador, mas nunca determinante. Não é porque eu estou com acesso facilitado a algum medicamento que eu vou me suicidar. Nunca é um fator só, né? Vários fatores podem favorecer isso. Agora, idosos. Idosos também a gente não pode subestimar que eles também tentam muitas vezes o suicídio. A taxa é alta entre idosos, né? E o que está associado? Geralmente o isolamento familiar, o abandono familiar daquele idoso, brigas familiares. Então muitas vezes você tem discussões, desavenças dentro de casa envolvendo aquele idoso por questões financeiras, né? As pessoas às vezes estão brigando ali para se apropriar indevidamente, às vezes, né? Não é sempre, da aposentadoria daquele idoso de forma não correta, e aí a família começa a brigar, e aí não enxerga aquele idoso como um ser humano que está precisando de afeto, também de atenção, de pertencimento, assim como o adolescente busca pertencer a um grupo, o idoso também. E há vários outros fatores, né? Depressão, perda do sentido da vida, ou então desesperança em relação à condição que ele teve da vida pregressa que ele teve, da história de vida dele, doenças graves, histórico de violência, enfim. Os fatores, pessoal, são inúmeros, né? Para agravar ainda a gente tem fatores contemporâneos, que podem agravar e levar a pessoa a uma tentativa de suicídio, que está ligado sim aos meios, às mídias, né, sociais, às redes sociais. A gente sabe muito bem que você olha nas redes sociais, está todo mundo melhor que você, né? Você nunca está melhor que os outros, é impressionante. E é impressionante que todo mundo tem a mesma percepção, porque é sempre publicado o belo, o lindo, o feliz, né? Mas não se publica a resolução de um conflito, a aceitação incondicional de uma pessoa, a quebra de preconceitos. Isso é pouco discutido. É mais discutido o que eu ganho, o que eu sou de bom, os nossos presentes, as nossas alegrias, né? Como se o sofrimento humano fosse deixado de lado, não fosse legal de ser discutido. Há exceções, tá? Para tudo o que eu estou falando. Mas, em geral, rede social deixa a gente meio na bad, né? Meio mal, assim. Você olha para aquilo e fala, nossa, eu estou muito pior do que todo mundo. Então, isso afeta, sim, a autoestima. Tem estudos que mostram que afetam também as habilidades sociais das pessoas, se elas ficam com uso massivo de tecnologia e se esquiva, né, do convívio social presencial. Sei que estamos também numa época aí de pandemia, que o convívio presencial foi prejudicado, então agrava alguns componentes de depressão, de ansiedade, né? Mas o que se tem estudado ainda não são conclusivas as pesquisas. Parece que as taxas de suicídio se mantiveram estáveis, relativamente estáveis nesse isolamento social. Podem existir várias formas de explicar isso, hipóteses, né, que ainda precisam ser checadas. Mas uma delas pode ser que aumentou o convívio familiar dentro de casa, né? Teve um aumento do isolamento social fora de casa, isso sim, mas dentro de casa todo mundo tem que se encarar manhã, tarde e noite, coisa que não ocorria, né, no nosso dia a dia maluco de todo mundo. Então isso pode ter sido um fator protetor. Enfim, isso ainda pesquisas vão ocorrer, tem muita coisa ainda não conclusiva sobre isso, mas são fatores para a gente começar a prestar atenção. Outra coisa que a gente precisa prestar muita atenção, muito importante aí que eu gostaria de falar para vocês. Suicídio a gente não consegue evitar todos eles não, nem sempre, mas prevenir sim.
E isso é um fator importante para se lembrar a hora que eu der a orientação às famílias. No finalzinho da minha fala eu vou falar com as famílias também e passar uma orientação, então fica atento com isso. A gente não evita, a gente previne. Alguns a gente consegue evitar, todos não, né? Mas prevenção sempre. E é através da informação, é um dos caminhos. Da vigília, do cuidado ao outro, da quebra de preconceitos, ok? Então, para isso, falando em quebra de preconceitos, a gente precisa quebrar mitos, ok? A gente precisa quebrar erros, distorções que a sociedade, as pessoas vão trazendo ao longo da nossa história e que vão se perpetuando e pode atrapalhar muito a vida dessas pessoas que estão em sofrimento. Um dos mitos que a gente precisa quebrar, falar sobre suicídio aumenta o risco? Não! O que aumenta é ensinar como faz. Métodos autolesivos não é legal, tá? Da gente ficar publicando, porque às vezes a pessoa que está assistindo, ela já está fragilizada. Ela não está em condições de tomar decisões ali. Então isso não é bacana. Agora, falar sobre o tema, quebrar isso como tabu, falar a palavra suicídio, ou perguntar para o amigo, você pensou em se matar? Sim, isso precisa ser verbalizado, né? Porque as pessoas precisam se sentir acolhidas. Só querem chamar atenção, a gente ouve isso direto. Gente, não é para chamar atenção, é um adoecimento psíquico bastante importante. A pessoa está em desespero, ela não consegue enxergar uma saída para o problema dela, ela está pedindo ajuda, ela não está chamando atenção, ela precisa do seu olhar, não atenção no sentido pejorativo, né? E outra, mesmo se fosse para chamar atenção, por que eu preciso me matar para chamar o seu olhar para mim? Então, algo de muito grave está acontecendo, né? Que precisa ser valorizado e respeitado. Acontece de forma sempre impulsiva? Nem sempre. Tem pessoas que planejam isso de uma maneira muito detalhada. São geralmente os mais difíceis da gente prevenir ou conter, mas é necessário prestar atenção, né? Os suicidas querem mesmo morrer? Eu já atendi mais de 400 casos envolvendo essa questão. Eu nunca vi alguém querendo realmente acabar com a própria vida. Mais de 400 casos, nenhum gostaria de acabar com a própria vida. No fundo, eles querem acabar com um problema muito severo, muito grande, que está acometendo ele na vida dele. Isso a gente vai falar já já. Quando ele sobrevive ou melhora, acabou o problema? Está fora de perigo? Nem sempre. Se é um problema muito grande que ele precisa resolver e ele conseguiu resolver, a chance de recaída é muito baixa. Agora, se o problema ainda está lá e ele está só contido e aí não foi resolvido a causa, né, os gatilhos que levaram ele àquele movimento, aí ele vai repetir. Ele vai repetir porque ele está sem saída. Então, saídas precisam ser pensadas para essas pessoas, né? Ele é sempre hereditário? Não, nós somos fruto também de questões genéticas, mas também sociais, ambientais, culturais, históricas, geográficas, tá? Nós somos fruto de tudo isso. E nós interagimos com o meio também. Então, nem sempre é hereditário, tá? Ambiente também pode servir de gatilho. Os suicidas têm sempre um agravo à saúde mental? Muitas vezes, mas todas as vezes, nem sempre. Porque pode ser um momento ali de alteração decorrente de outros fatores, que não de problemas psiquiátricos, tá? O suicídio não acontece comigo, nem aonde eu moro, nem no meu bairro, nem no meu grupo social. Está em todas as classes sociais, em todos os bairros, todas as eras, todos os locais, todas as culturas, né? E ela muda de significado, como eu disse, o suicídio pode mudar de significado ao longo da história, predominantemente. Não que hoje não exista outros significados para o suicídio, mas predominantemente hoje, na época que a gente está vivendo, o suicídio é sinônimo de desespero, de falta de suporte social, de excesso de rejeição que essa pessoa está sentindo, ou de um problema muito grave que ela está enfrentando e não tem suporte, acolhimento das pessoas ao seu redor para resolver, tá? Geralmente está ligado a um grande sofrimento, né? Conhecido ou desconhecido por essa pessoa, mas um grande sofrimento.
Quem já tentou uma vez não voltará a tentar? É aquilo que eu já falei antes, pode voltar a tentar sim, se o problema dessa pessoa não tiver sido resolvido, tá? Então a gente precisa cuidar disso, a gente precisa olhar para o nosso amigo, a gente precisa se olhar, a gente precisa olhar para os nossos parentes e olhar esses sinais de alerta, que são quais? Como reconhecer? Pessoal, a gente muda, mas você não pode me comparar com um artista de TV, não, a gente tem que se comparar conosco mesmo, você tem que comparar aquela pessoa com ela mesma, ela mudou, ela era quietinha, ficou falante demais, ficou agressiva demais, né? Ela era expansiva, expressiva, gostava de fazer várias atividades, de repente se isola, se fecha, para de conversar com as pessoas, gostava de alguns interesses que não gosta mais, né? Opa, tá diferente, ela tá demonstrando desesperança, isso é um fator bastante grave, mais do que a própria desinteresse das coisas, a desesperança do futuro é um fator bastante preocupante, que pode agravar bastante esse cenário. De repente começa a aumentar o consumo de álcool, ou drogas, ou medicamentos, excessivamente, né, de forma não controlada, às vezes autolesões, né, mutilação, a pessoa se corta, ou então ela começa a provocar atitudes muito arriscadas, por exemplo, correr com o carro, atravessar sinal vermelho, consciente daquilo, brincando com aquilo, então são coisas que é bom começar a prestar atenção, né? E a aspecto do autocuidado, a pessoa às vezes se larga um pouco, se abandona no autocuidado, no desempenho escolar ou profissional. Amigos, se isola, opa, sinal de alerta, né? Existem algumas frases, até do Ministério da Saúde, eu peguei, né, do site do Ministério da Saúde, mostrando que existem algumas frases que podem mostrar para você que é para prestar atenção nessa pessoa. Mas tudo dentro de um contexto, né? Então assim, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, os outros vão ser mais felizes sem mim. Local, perto do que a gente tem de experiência aqui, do que eu posso dizer para vocês, eu ouço ainda outras frases que são muito similares a essas do Ministério, né? Acho que a minha família ficaria melhor sem mim, por que que eu nasci? O meu futuro não vai mudar. Hoje já está ruim, não tem nenhuma chance de mudar no futuro, eu não acredito em nenhuma mudança para melhor. Então, a desesperança ligada ao futuro é um fator bastante preocupante que a gente tem que olhar. Só a frase, eu não aguento mais, não basta, você tem que olhar o contexto, né? Se a gente trabalha muito, está sempre no corre-corre, fala, ai, não aguento mais hoje, eu não estou querendo me matar, não é uma tentativa de suicídio, um pensamento suicida nesse ponto, mas a pessoa teve outros sinais, ela está se isolando, ela está mais fechada, ela está diferente em relação ao que ela era e fica falando, eu não aguento mais. Opa, presta atenção no contexto, olha para o teu amigo que está do teu lado, olha para o teu familiar, né? Existem sinais, tá? Como então? Como é que eu faço para poder ajudar? Também no Ministério da Saúde, se vocês têm vários sites que eu vou mostrar aqui de suporte, inclusive o nosso, da nossa campanha, que dá para a gente pensar sobre isso. Geralmente, os protocolos de manejo do suicídio da Organização Mundial da Saúde e do nosso Ministério, né, da Saúde do Brasil, segue alguns aconselhamentos, algumas orientações, que é basicamente conversar, acompanhar, buscar ajuda profissional, encaminhar essa pessoa. Eu iria um pouquinho mais especificamente com vocês nisso, indo pontualmente para cada grupo que está me assistindo aqui, para a sociedade no modo geral. Não julgue. Preconceito é um dos grandes gatilhos para suicídio. Rejeição social, morte social. O que é morte social? Quando todo mundo vira as costas para alguém, porque esse alguém é diferente, ou ele faz parte de um grupo, de umas minorias. Que minoria? É ser humano. Ser humano é um grupo só. Seria tão importante se a gente se olhasse como um único grupo. Qual? De seres humanos.
Seria tão importante se eu pudesse aceitar você, e esse é o ideal, pelo que você é, não pelo que você deveria ser. E às vezes a sociedade gera muitas regras para eu te aceitar, né? A gente tem que ser isso, 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 isso. Tem muitas regras, muita imposição. É como se você não se enquadrasse num determinado modelo, você não seria aceito nem pela sociedade, nem pelo seu grupo religioso, nem pela sua família, nem pelos seus amigos, nem na escola. Onde é que essa pessoa vai se sentir aceita? Veja que eu não estou falando contra nenhuma religião, mas algumas pessoas, às vezes, usam de distorções da sua própria religião que segue, e distorcendo a religião que ele segue, ele usa aquilo para discriminar, para evitar pessoas, para segregar, para diferenciar as pessoas. Não é a religião, é alguns religiosos que distorcem a religião que eles mesmos seguem para separar as pessoas. Aí, né, famílias, prefere o filho ou prefere a característica que rejeita no filho? Muitas vezes as famílias olham só para aquela característica. Ah, você é homossexual, eu não te aceito na minha casa. É uma característica que não é escolha, é da pessoa, é da constituição dela que ela não escolheu. E eu olho só aquela característica para determinar quem ele é. Ele é muito mais que qualquer característica que a gente tenha. E às vezes, infelizmente, tem famílias que olham para uma característica para eu te rejeitar. Ou às vezes, qualquer que seja. Vocês sabem dos temas diversos de preconceito social que a gente infelizmente ainda enfrenta no século XXI. As pessoas ainda olham pelas características que nos compõem e não como um todo, como um ser humano que tem uma história, que tem uma vida, que tem sentimento, que tem uma existência e que precisava ser aceito pelo que ele é, não pelo que ele deveria ser. Então, isso machuca demais. Essa rejeição de várias pessoas, de vários grupos, faz a pessoa se esvaziar psiquicamente, faz ela se anular como ser humano. E aí isso para um suicídio pode ser um fator influenciador bastante severo. Às vezes não é preconceito. Às vezes eu estou com uma questão psiquiátrica minha interna que eu não estou suportando os estressores da vida. Então às vezes é mais um fator interno. Pode ser também. Às vezes eu tenho crenças ligadas a mim mesmo de que eu não sou capaz de ser aceita, eu não me sinto digna de ser amada pelas pessoas, eu me sinto um fracasso como pessoa, eu me sinto incapaz. É uma coisa minha, mas será que eu nasci com essas crenças? Será que a gente nasce pensando assim sobre a gente? Ou será que a história que a gente foi vivendo foi nos levando a filtrar e enxergar também de forma enviesada a vida, mas também pela história que a gente viveu? Então, eu vejo uma repetição em todos os casos que eu atendo, né? De sempre tem algo de rejeição ali, sempre tem um segredo daquela pessoa que é muito grande, muito difícil dela falar em público, porque qual é o medo dela? Ser rejeitada, ser expulsa, ser renegada, né? Anulada como ser humano. Então, esse é um fator para a gente prestar muita atenção. Não é chamar atenção, não é falta de fé. E não dura só em setembro. As nossas ações duram o ano todo. Para as famílias, né? Não se culpe. A gente não é dono, não detém a vida de um outro ser humano. É impossível. Então, a gente não consegue evitar 100%. A gente consegue prevenir. Ah, mas se a vida do meu filho, então, não está na minha mão, então não posso fazer nada? Pode sim. Não é culpa tua, mas a gente precisa fazer algo, que é buscar ajuda profissional. Às famílias, o que cabe? Cabe escutar teu parente, escutá-lo, ouvi-lo, respeitá-lo, não julgá-lo e garantir os tratamentos psiquiátrico e psicológico. Ele precisa do tratamento adequado. Por quê? Porque suicídio é o grau máximo de sofrimento, um dos graus máximos de sofrimento humano
que faz com que a pessoa se perca um pouco da noção da realidade e da tomada de decisões. Ela descola um pouco da realidade e precisa de acompanhamento médico e psicológico. Aos amigos, né? Você que é amigo de alguém que está com um pensamento suicida, uma ideação ou uma tentativa, ou você está suspeitando de algo, devido àqueles sinais que a gente já falou, converse com esse teu amigo, fale explicitamente, eu estou percebendo que você não está bem. E ó, não é assim, ó, você está pensando em fazer besteira? Não, você está pensando em se matar? É para falar. A gente precisa quebrar os tabus, né? A gente precisa acolher essa pessoa de verdade, com autenticidade. E aí a mesma coisa, acompanhe o teu amigo, ajude ele, mostre a importância dos tratamentos e vá com ele junto aos tratamentos. E peça para a família garantir esses tratamentos. E a você, né? Se você já pensou em se matar, se você já tentou alguma vez alguma ação autolesiva contra a sua própria vida, uma coisa eu posso te falar, né? Que você não quer matar a sua vida, né? Você quer matar o sofrimento que você está vivendo, que é muito grande, que pode ter várias causas. Você quer resolver um problema que você acha que é inalcançável, que é impossível de ser resolvido. Geralmente são problemas muito difíceis mesmo, mas impossíveis não. Eles têm solução. Agora, não faz isso sozinho. Se está muito difícil de resolver esse problema, pede ajuda. E não só pedir ajuda, aceite a ajuda. Aceite ajuda profissional. Que profissionais? Médicos, psiquiatras, psicólogos. Ah, não deu certo, eu fui numa psicóloga, não funcionou. Troca, vai em 200 mil até achar uma que você se sinta bem, que você crie vínculo, que é super importante esse vínculo profissional entre o psicólogo e o seu paciente. No tratamento psiquiátrico, não desista na primeira semana. Claro que alguns medicamentos dão alguns efeitos colaterais, mas psicotrópicos, né, medicamentos psiquiátricos, eles demoram para adaptar para aquela pessoa. E o médico precisa estar sempre em contato com você para ajustar a dose adequada, o medicamento adequado. Então, no primeiro mal-estar, você não pode abandonar o tratamento e falar, ah, não vou, não deu certo. Insista, converse com o seu médico várias vezes, até ajustar a medicação. É assim mesmo que funciona. Não vai dar certo de primeira. Se der certo de primeira, ótimo. Não deu certo de primeira, está dando efeito colateral, volta no médico, esteja sempre próximo a ele, faça o tratamento corretamente. Fale a verdade para ele poder te ajudar. Tá? Então, assim, a gente não pode se esquivar do tratamento correto. Com o psicólogo, é junto com ele que vocês vão achar saídas. Aquela saída que você acha que não existe para o teu problema. Tá? Para pôr um ponto final no começo de tudo isso e para você dar a volta por cima, porque você merece isso. Todos nós merecemos viver uma vida onde a gente se sente aceito minimamente. Um grau de rejeição na vida a gente vai ter, mas no grau que você está passando é importante os tratamentos, para a gente estar junto com você e te mostrar a saída no momento que você não está conseguindo enxergar. Então, basicamente é isso, né, que eu precisava falar com vocês. E aqui a gente tem suportes adicionais, tá? Tem vários sites de organizações não governamentais, como, né, e governamentais. O CVV é um órgão antigo e muito importante no manejo de suicídio, também com ligações gratuitas para o 188 nacional, que pode estar dando esse suporte, vários sites ligados ao governo, né? E o nosso, da nossa campanha do suicídio, que é link permanente. Veja que não dura só setembro, dura o ano todo. O nosso link fica aberto o ano inteiro e lá tem histórias de superação. Lá tem manuais, tem orientações, tem vídeos, tem mais informações que vocês poderão estar sempre acessando. E chegou perto de alguém, percebe que esse alguém está na iminência de provocar alguma autolesão, CAPs, né? UPAs. Então os nossos centros da nossa rede de saúde pública
pode ser acionado para ajudá-los num momento de urgência, né? Que a gente tenha pressa para atender. Enfim, algumas referências aqui de suporte. E, voltando a falar do nosso site, nessas histórias de superação, ali são histórias reais de pessoas que passaram pelo mesmo problema que talvez você esteja passando. Problemas extremamente difíceis de enfrentar, mas que foram pessoas que criaram coragem de nunca desistir, de resolver seus problemas e ainda de dividir a sua história conosco. Né? Nesse site nosso da campanha, tem várias histórias de superação que pode te inspirar e te mostrar que sim, é sempre possível dar a volta por cima e viver de uma maneira que você mereça, né? Que você merece. Agora, entra lá, deixa a sua história também de superação, caso você tenha também uma história para contar para a gente, porque aí você está motivando não só a nós continuarmos sempre a falar sobre isso e a cuidar disso dentro da UNOeste para todos vocês, mas também para motivar e inspirar muitas pessoas que podem estar precisando de uma ajuda, inclusive da sua ajuda, ok? Então, muito obrigada, é isso que eu tinha para falar, beijo grande, se cuidem, até mais. É isso.